Bom dia! Hoje eu vou falar sobre o filme novo do Spike Lee que eu finalmente assisti, que se chama BlacKkKlansman. Então vamos lá. BlacKkKlansman é o filme mais recente do diretor Spike Lee. A ideia desse filme surgiu a partir de um telefonema que o Jordan Peele, diretor de Get Out, fez para o Spike Lee. O Jordan Peele foi um dos produtores do filme e ele telefonou para o Spike Lee e falou assim: Spike, eu tenho 6 palavras para você. Black man infiltrates Ku Klux Klan. O Spike Lee achou que ele estava contando uma piada. Tem um sketch bem famoso do David Chappelle, que é um homem negro, cego, que escreve livros racistas, que não sabe que é negro. Então o Spike Lee a princípio não botou muita fé, até que ele ficou sabendo que essa história na verdade era uma história real. Então ele leu o livro do Ron Stallworth, que é o protagonista da história, para poder criar o roteiro. Ron Stallworth foi o primeiro policial negro da força de Colorado Springs, nos anos 70. E um dia ele estava lendo os jornais. Numa entrevista ele fala que era comum ler os jornais semanalmente para poder entender o que estava acontecendo na comunidade deles e tentar prever coisas que poderiam afetar a comunidade. E ele viu um anúncio do Ku Klux Klan e ele resolveu escrever uma carta. No filme, para ter um efeito mais rápido, ele faz isso por telefone, falando coisas bastante racistas, enfim, se identificando com a ideia da supremacia branca. E aí, para surpresa dele, uma semana depois, ele recebeu uma carta falando que eles estavam ansiosos em conhecê-lo e marcando para daqui a uma semana o encontro. Então o livro é baseado nessa experiência desse policial que resolveu se infiltrar no Ku Klux Klan, mas tendo em vista que ele é um policial negro, que o Ku Klux Klan defende, enfim, essa divisão, esse distanciamento entre as raças, não tinha como ser ele que ia lá. Então ele consegue um outro policial para representar ele pessoalmente. No filme, ele mantém uma relação por telefone com os membros do Ku Klux Klan e pessoalmente era sempre o outro policial. Tem várias coisas que eu gostei bastante no filme e que eu acho que valem a pena ser mencionadas. Uma delas é a atuação do filho do Denzel Washington, que é o John David Washington. Ele que interpreta o protagonista, o Ron Stallworth, e ele tem uma maneira muito espontânea e muito pouco estilizada de trabalhar, sabe? Ele não tem trejeitos ainda, maneirismos. Ele atua de uma maneira bastante fluida. E foi muito bom assistir esse filme com um protagonista assim. Eu acho que trouxe ainda mais credibilidade para essa história, que é uma história real, e que não só é uma história real que se passou nos anos 70, mas que traz uma reflexão crítica a tudo que a gente está vivendo hoje em dia. Muitos entrevistadores, quando falam com o Spike Lee, perguntam para ele sobre os Estados Unidos agora, o que ele acha sobre os Estados Unidos passando por esse momento em que o Trump é o presidente. Perguntam para ele se ele já viu alguma coisa parecida. Ele, que nos últimos 30 anos tem feito filmes defendendo a causa negra e falando sobre as injustiças e os preconceitos e racismo e tudo isso. E ele fala que não, ele nunca tinha visto um retrocesso tão significativo. Mas ele alerta sempre que isso não é uma questão americana, isso é uma questão mundial. Essa expansão dos partidos de extrema-direita, essa expansão do conservadorismo, isso daí está acontecendo em muitos lugares. O Brasil, por exemplo, é um exemplo disso. Mas é claro que tem um peso os Estados Unidos ter um presidente como o Trump. Isso é uma questão que me deixou muito enfurecida durante as eleições no Brasil, porque toda vez que uma pessoa relativizava as opiniões públicas de racismo, de preconceito, do nosso infelizmente presidente Bolsonaro, eu tentava mostrar para as pessoas que esse tipo de comportamento vindo do representante legal do país legitima esse tipo de discurso, legitima esse tipo de ação. Então a gente está num momento mundial em que, para mim, não é mais uma questão de partidos de direita ou de esquerda, não é mais isso, é uma questão de humanidade. Existem partidos que defendem a solidariedade mínima ou interesses humanos para todos, e existem outros que defendem a segregação, defendem separatismo, defendem o privilégio de alguns em cima da desigualdade em relação à maioria. E é isso que a gente está vivendo agora. É por isso que eu acho que BlacKkKlansman é um filme tão importante e tão contemporâneo. E é muito triste você ver que uma história dos anos 70, de 40 anos atrás, continua tão relevante. Não só relevante, como urgente também. Emergencial, eu diria. Uma outra coisa que eu gosto muito do filme é que ele usa os nomes reais da maioria dos envolvidos, mas sobretudo dos principais, que seriam, de um lado,
o Ron Stallworth, e do outro o David Duke, que acabou virando um político muito importante nos Estados Unidos, que nunca sofreu as consequências desse período, assim, dessa investigação, até porque, como o filme mostra, essa investigação acabou não tendo o espaço público que poderia ter tido. Uma coisa que eu também achei muito legal, que o Noah Trevor ressalta falando com Spike Lee, que apesar dos personagens estarem ali defendendo posições tão marcadas e marcantes na história, enfim, da sociedade em geral, o Spike Lee faz questão de trazer um lado humano para esses personagens. Mesmo o pior de todos, o mais babaca de todos no filme, tem um lado afetivo, tem um lado passional. Nada disso diminui ou justifica as ações dessas pessoas, de jeito nenhum. Mas ao mesmo tempo, ele não cria monstros. E isso é muito importante. É você ver que as pessoas que estão aí no dia a dia fazendo coisas absurdas não são monstros, são seres humanos e são bons dentro do núcleo social onde eles vivem. E é isso que eu sinto que está acontecendo muito. E é isso que está também me fazendo ser uma pessoa menos paciente e menos tolerante com os discursos de indiferença aos discursos de ódio. Porque eu acho que não adianta nada você ser legal com a sua família, de você dizer que você tem um primo gay e que você gosta muito dele, de você dizer, não, eu não sou racista, eu tenho um amigo que é negro. Isso daí, amigo, não muda nada, sabe? Isso não significa nada. Isso não significa que você não é homofóbico, nem que você não é racista. E eu acho que as pessoas têm que parar pra olhar mais pra dentro delas, sem necessariamente um julgamento, assim, pesado, mas, assim, uma crítica, uma análise crítica do comportamento. E às vezes você mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, já vai fazer toda a diferença. E aí quando o Noah Trevor traz essa questão pro Spike Lee, o Spike Lee fala que é importante você mostrar que não existe só certo ou errado, existe toda uma gama de cinzas no meio. Mas que o importante é mostrar que, independente de existirem gamas de cinza, as suas decisões e as suas ações têm consequências. Então, mesmo que ele crie universos nos quais os personagens fazem sentido, tem uma ordem ali lógica reinando, e que você possa até compreender o porquê deles estarem naquele lugar ou deles terem aquela opinião. O importante é você ver até que ponto essas opiniões ou essas ações, o que essas coisas podem acarretar para os outros e para toda uma sociedade ou para todo um grupo de pessoas em geral. Uma outra coisa que eu gostei bastante no filme foram as referências de Blaxploitation, que não ficaram gritantes, mas que surgiram nos momentos em que fazia mais sentido. Uma outra maneira que o Spike Lee usou para fazer esse paralelo, criar essa ponte entre os anos 70 e o que a gente está vendo hoje em dia, foi usar as próprias palavras que são palavras de ordem do discurso do Trump Administration, que é Make America Great Again ou America First. Essas frases slogan que o Trump usou são usadas no filme pelos defensores da supremacia branca. E você vê que cai como uma luva no discurso deles, que não é uma forçação de barra que o Spike Lee fez. E apesar do filme estar falando de uma coisa que é bastante séria, ele faz isso com aquele humor ácido que o Spike Lee sabe muito bem trazer. Então ele consegue equilibrar a seriedade do tema que ele está tratando com uma certa leveza dentro das cenas, assim, para não ser uma coisa tão rígida que acabaria distanciando as pessoas. Ele seduz você com cenas engraçadas ou com uma fotografia super bonita. Isso para atrair você, para você conseguir prestar atenção naquilo que ele está dizendo, ouvir a mensagem que ele está querendo passar. E aí no ápice dessa construção, quando termina a linha narrativa coesa da história, tem uma cena e aí a forma narrativa muda para uma coisa bem mais ficcional, bem mais dentro do gênero de Blaxploitation. E é um contraste muito grande com tudo que você viu até ali. E eu acho que é uma porrada, porque você vê que aquilo ali é cinema, mas que o perigo existe e que ele está tratando de coisas reais e que aquelas pessoas no mundo real não teriam essa vantagem que às vezes o cinema é capaz de dar. E aí depois disso, ele mostra imagens reais de Charlottesville,
Huntsville, que é uma cidade nos Estados Unidos que teve um acontecimento há um tempo atrás. Tiveram manifestações contra o racismo e essa manifestação foi invadida por pessoas dentro de carros que foram com alta velocidade atropelando as pessoas na manifestação e que eventualmente acabaram matando uma menina que estava lá. E você vê também o discurso do Trump, assim que ele soube o que tinha acontecido, a primeira reação, e o discurso dele é completamente em cima do muro. Ele não aponta o dedo para os responsáveis, ele nem tenta passar uma mensagem dizendo que nós não aceitamos esse tipo de comportamento. Não, ele fala que dentro desse grupo, esse grupo representativo dessas ações de ódio, existem pessoas muito boas. Eu fiquei bastante incomodada com o filme, mas eu acho que faz todo sentido ficar incomodada. Acho que não é um filme que você acaba de ver e pensa: ah, tá bom, houve justiça no filme, pronto, posso ir pra casa tranquilamente achando que tá tudo bem. Não, é um filme que tá chamando você para olhar para a realidade que você está vivendo e dizer: e aí? E o que você vai fazer? E uma coisa que eu achei muito boa que o Spike Lee fez foi ter trazido o filme O Nascimento de uma Nação, que é um filme de 1915 do D.W. Griffith, que é tido como um dos maiores representantes do início da história do cinema ficcional narrativo, por ter contado histórias grandiosas, ter aperfeiçoado a linguagem e a montagem, enfim. E esse filme, O Nascimento de uma Nação, é um filme claramente racista, no qual os protagonistas e heróis fazem parte do Ku Klux Klan e os vilões são negros. Esse filme não passa no background, assim, en passant. Existe um momento do filme dedicado a esses homens assistirem O Nascimento de uma Nação. Então ele faz uma pausa realmente para você prestar atenção na importância que a arte pode ter, no tipo de mobilização que pode ser gerada a partir de um filme. Eu acho que ele coloca aquilo ali um pouco para fazer um paralelo com o que ele está fazendo e talvez com uma esperança de que o filme que ele está fazendo possa trazer esse tipo de mobilização hoje em dia. Para usar uma expressão aqui lusitana que eu já estou captando, eu acho o filme altamente, recomendo altamente esse filme. Acho que todo mundo tem que assistir, tem que comentar com um amigo, tem que debater na festa. E tô muito feliz de ver um filme excepcional do Spike Lee. O Spike Lee é um diretor que eu gosto muito, mas que às vezes faz uns filmes meio assim. E acho que o Jordan Peele fez um grande favor pro mundo e pro Spike Lee trazendo essa ideia, pitching essa ideia pra ele. E a última coisa que eu queria falar é que eu achei muito interessante ele ter colocado os dois movimentos em paralelo, o Black Power Movement e o White Supremacist Movement, porque eu acho que esse tipo de movimento de direita e esse tipo de movimento conservador usa a favor deles o medo que as pessoas têm da organização que as minorias podem ter. Então usam o medo do MST, usam o medo da organização LGBT, usam o medo das organizações em torno de questões raciais. Aí nesses momentos as pessoas falam: não, o feminismo é muito radical, não, o importante é todo mundo ser igual. Isso é muito ridículo. Isso é muito ridículo, porque não existe essa igualdade. Então, as pessoas que fazem parte de minorias, elas precisam sim se organizar. E elas precisam sim de grupos que possam defender os direitos delas. E aí, nessas horas, as pessoas falam: ah, não, mas isso é ruim, porque cria uma separação, cria uma divisória e tal. Mas galera, eu não sei se isso é ingênuo, / burro, ou se é intencional, / cruel. Mas enfim, eu tô ficando um pouquinho exaltada nessa discussão. Eu queria usar esse filme para colocar essa sementinha de ponto de debate, mas entretempo, a gente se vê numa próxima. Obrigada. Então, galera, se vocês gostaram dessa minha resenha um pouco furiosa, dessa minha fala crítica, por favor, comentem, deixem seus comentários. Eu tô adorando os comentários que vocês estão fazendo. Esse filme, por exemplo, apesar de eu já ter muita vontade de assistir, foi o Luiz do Vale que colocou um comentário falando que assistiu e eu fiquei com ainda mais vontade de ver depois disso, então valeu, Luiz. E se vocês acham que por acaso essa resenha pode dar vontade a pessoas assistirem, mostrem, porque é isso, esse filme eu acho que vale muito a pena mesmo. Então um beijo e até a próxima.